Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, afinal, que nós vamos estudar nesta aula. Acompanhem comigo. Temos aí o objeto de conhecimento, conhecimentos das funções sintáticas dos elementos textuais, linguística textual, concordância e regência verbal e nominal. Nosso detalhamento. Leitura e análise de textos em diferentes linguagens e gêneros na percepção de aspectos sintáticos, estrutura e ordem dos constituintes discursivos, nos processos de coordenação e subordinação de orações, concordância e regência, com o objetivo de ampliar a compreensão da ação comunicativa nos diferentes campos de atuação social e diversas mídias. Então, gente, vamos à nossa aula? Então, gente, nesta aula especificamente vamos falar de concordância nominal. Quando a gente estuda a concordância, nós temos duas classificações. A concordância verbal, que tem a ver com o verbo, como o verbo vai se comportar. E nós temos a concordância nominal, que já não tem a ver com o verbo, tem a ver com outros elementos que não são verbo. Por exemplo, substantivo, adjetivo, pronome e assim por diante. Quando nós estamos falando de concordância nominal, são todas aquelas palavras que não são verbo. Pronto, é isso. E eu quero que vocês acompanhem aqui comigo, ó. As meninas são lindas. Pausa. Quando eu falo ali, ó, menina, é a palavra principal, porque quem é linda aí? A menina, certo? Então, ela é o núcleo, é a palavra núcleo. Ela que dá sentido, digamos, a toda a estrutura. Porque se eu digo, as são lindas, não faz sentido. Então, é perceptível que a palavra menina, o substantivo menina, é o núcleo, é a palavra principal, beleza? Mas perceba que menina está no singular. Então, se o substantivo está no singular, automaticamente o verbo teria que ficar no singular, por exemplo, quando a gente está falando de concordância verbal. Então, deveria ser a menina é linda. Beleza? Agora, perceba os outros elementos que estão em destaque. Linda e as. Linda é uma característica, afinal, a característica da menina aí é ser linda. Então, estamos falando de um adjetivo. Toda palavra que caracteriza, ela tem função adjetiva, beleza? Ok. Só que antes da palavra menina, nós temos um as, que é o artigo. O artigo serve para especificar. Se eu digo assim, menina, ok, mas qual menina? Aí eu digo a menina. Quando eu uso o artigo, eu estou querendo dizer o quê? Que eu conheço essa menina. Essa menina é específica. Por isso que nós chamamos de artigo definido, por exemplo, ok? E perceba que o adjetivo linda até concorda com a menina, mas o as, o artigo as, não está concordando com menina. Perceberam isso? Então, quando estamos falando desses elementos aí que não são verbos e que eles precisam concordar com o substantivo, nós estamos falando de concordância nominal. Mas primeiro a gente vai entender o conceito de concordância. Acompanhem comigo. Afinal, o que é concordância? Concordância, de acordo com o dicionário Michaelis, é o acordo ou harmonia entre pessoas ou coisas. Ao trazer essa ideia para as palavras, percebe-se que é quando há concordância entre artigos, guardem estas palavras, artigos, numerais, pronomes, adjetivos e substantivos. Portanto, trata-se da concordância nominal. Então, a gente vai entender melhor agora. Quando nós falamos de concordância, não é? Especificamente aí a nominal, a gente está falando de artigos, numerais, pronomes, adjetivos e substantivos, ok? Então, concordância nominal. E o que é concordância? Eu quero que vocês entendam que a concordância está o quê?
em acordo, está em harmonia. Então, quando eu vejo aqui, por exemplo, as meninas são lindas, perceba aí que as palavras não estão em harmonia, não estão em concordância, não estão entrando em um acordo. Há algo aí confuso, elas não têm harmonia entre si. Portanto, não tem concordância. Especificamente, quando eu digo as meninas, não há concordância aí nominal, porque não é verbo. Beleza? É isso. Vamos entender melhor com outros exemplos. Olha só. Os meninos vieram aqui. Perceba que o verbo, falando de concordância verbal, está concordando com meninos. Show de bola. Mas perceba também que o artigo os está concordando com a palavra principal, que é meninos. Portanto, os meninos apresentam uma concordância nominal. Existe harmonia aí. Está tudo certo, ok? Esses são os meus meninos lindos. Veja também que o verbo está concordando com meninos, concordância verbal, mas perceba também que existe a concordância nominal, que são essas outras palavras que não são o verbo. O pronome esses, por exemplo, esses meninos, os meninos, o artigo aí, meus meninos, pronome possessivo, e lindos, que é adjetivo. Todas essas palavras estão concordando com menino, portanto, a concordância nominal, há acordo entre elas, a harmonia entre elas. Então, estão aí dois exemplos que podemos, assim, citar como, de fato, exemplos de concordância extremamente perfeita, tá bom? Agora eu quero que vocês acompanhem comigo, porque nós temos um conceito chamado de regra geral. E depois a gente vai entender os detalhes. A regra geral é que os determinantes, artigo, pronome, numeral e adjetivo concordem com o substantivo. Professora, ficou confuso aí o conceito. Quando a gente fala de determinantes, são todas as palavras que acompanham o substantivo. Então, se eu digo assim, menina, ela não está determinada. Eu só digo menina, que é o nome, né, de uma pessoa e tal, do sexo feminino, etc. Enfim, é o que o dicionário diz. Mas se eu digo agora, menina linda, linda está o quê? Determinando a menina. Afinal, a menina tem uma característica específica, linda, então é um determinante. E quais são as classes gramaticais que funcionam como determinantes? Artigo, pronome, numeral e adjetivo. Eles sempre vão concordar com o substantivo, beleza? Então, essa sempre é a regra geral. Só que é muito fácil, a gente não vai falar da regra geral agora. A gente vai falar das regras específicas e eu quero que vocês acompanhem comigo, que são as particularidades da concordância nominal. As particularidades dizem respeito ao não, até destaquei a palavra, segmento da regra geral. Alguns casos fogem do padrão. Então, todo mundo sabe que se eu falo menino e eu trouxer um adjetivo, o adjetivo vai concordar com menino. Menino, lindo, por exemplo. Só que existem alguns casos que não vão seguir essa regra. É por esse motivo que nós chamamos de particularidade e, como alguns dizem, a língua portuguesa é difícil porque sempre existe a regra, mas também existem as exceções, e é aí que complica a nossa vida. E é justamente das exceções que eu quero falar, porque são as mais difíceis. Vamos ver o nosso primeiro caso. Olha aí, acompanhe comigo. Adjetivo anteposto a dois substantivos. O adjetivo, dois substantivos, né? O adjetivo concorda com o substantivo mais próximo. A gente vai ver agora um exemplo para entender o conceito aí. Acompanhe comigo. Então, eu tenho o adjetivo antes do substantivo. Por esse motivo, ele se chama de anteposto. Ele está antes do substantivo. O que acontece? Quando o adjetivo está anteposto, ele sempre vai concordar com o substantivo mais próximo. Quem é o substantivo mais próximo? Menino. Então, repetindo a regra. Toda vez que eu tiver um adjetivo, no caso aí, lindo, e ele estiver antes do substantivo, eu sempre vou concordar com o substantivo mais próximo. E quem é o substantivo mais próximo? É menino. Por isso que está lindo o menino e a menina, ok? Vejamos aqui o próximo caso.
Adjetivo posposto a 2 substantivos. Agora perceba, ó, lá no anterior ele estava antes de 2 substantivos, beleza? Agora ele vai estar depois, o adjetivo vai estar depois de 2 substantivos, ok? O adjetivo pode concordar com o substantivo mais próximo ou vai para o masculino plural. Eita, professora, confundiu tudo. Vamos ver o exemplo aí. Então, olha só, nós temos garrafa e computador. Substantivos, não é? Garrafa é o nome de um objeto e computador também, o nome de um acessório, né? De um elemento ali que nós usamos para acessar a internet, por exemplo. Então, eu tenho um substantivo, 2 substantivos. E logo eu tenho um adjetivo, velho. A mesma coisa acontece aqui no segundo exemplo, ó. Primeiro e o segundo. O que vai acontecer quando o adjetivo estiver depois desses 2 substantivos? Ou ele vai para o masculino plural, olha aí, ó, velhos é masculino e é plural. Ou ele vai concordar com o mais próximo. Quem é o mais próximo aqui? Computador. Então, eu posso dizer garrafa e computador velho. Então, ele vai ficar aqui no masculino singular, porque ele está concordando com o mais próximo. Perceba que eu tenho, ó, até 2 substantivos, no caso de gêneros diferentes. Um é feminino e o outro é masculino. Mas o que acontece quando o adjetivo vem depois? Ou ele concorda com o mais próximo, ou ele vai para o masculino plural, ok? E quando eu estava falando, por exemplo, do adjetivo que está antes, ele vai sempre concordar com o mais próximo. Só que se ele estiver depois, ele sempre vai ter essa variação aí. É por esse motivo que se chama de particularidade. Viu que a coisa começou a complicar? É justamente por esse motivo que se chama de regras que fogem do padrão, ok? Vejamos o próximo caso. A palavra bastante e bastantes. Sim, é possível bastante ir para o plural. Mas vamos entender aqui a situação. Bastante varia quando indicar vários, ficando bastantes. Caso indique muito, fica invariável. Eita, professora, começou a confundir agora. O que isso quer dizer? O bastante pode significar vários, e aí ele vai ficar bastantes. Agora, se ele indicar muito, uma intensidade, por exemplo, na situação, ele não vai variar, ele sempre vai ficar bastante. A gente vai entender isso melhor com um exemplo. Acompanhem comigo. Eu dancei bastante. Vamos fazer a troca aqui, ó. Não tem como dizer assim, eu dancei vários. Faz sentido aí para vocês? Eu dancei vários, não faz sentido algum. Estranho isso daí. Então, eu já sei que o sentido de bastante aí não é vários, é muito. Eu dancei muito. Então, quando o bastante indicar muito, ele sempre vai ficar desta forma. E eu vou já dizer algumas especificações do bastante aí. Beleza? Então, repetindo a regra. Bastante significando muito, sempre fica assim. E ele, para sempre ser assim, só vai seguir 3 classes gramaticais. A primeira é verbo, a segunda é adjetivo e a terceira é um advérbio. Não entendi, professora, o que você quis dizer. Que ele só vai ficar desta forma aqui, ó, indicando muito e sempre no singular, quando ele acompanhar um verbo, quando ele acompanhar um adjetivo ou quando ele acompanhar outro advérbio. Eu vou apagar e vou mostrar um exemplo com adjetivo, por exemplo. Para quem não sabe ou para quem já sabe, não é? Vocês com certeza viram na aula. Milena é muito baixa. Acho que vocês já perceberam aí no início da aula. Milena é muito baixa. Eu estou intensificando a minha característica. Então, se é muito e se eu estou intensificando, eu posso trocar, por exemplo, por bastante. Olha como vai dar a mesma coisa. Milena é bastante baixa. Eu não tenho como dizer Milena é vários baixa. Não faz sentido, certo? Então, de fato, só vai ser bastante quando acompanhar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Mas veja o segundo caso. Ele tem bastantes livros. Eu posso trocar isso daqui por vários.
ele tem vários livros. E sempre para ser vários, o bastante vai acompanhar um substantivo. Se ele acompanhar um substantivo, ele pode variar. Mas se ele acompanhar um verbo, ou um adjetivo, ou um advérbio, ele nunca vai variar. E aí fica dessa forma. Ele tem bastantes livros, ou seja, ele tem vários livros, beleza? Vamos ver aqui o próximo caso. Este, inclusive, é engraçado porque as pessoas confundem às vezes. Obrigado, obrigada. É um adjetivo que significa eu estou agradecida. Como é uma mulher que está falando, a gente fala eu estou agradecida. Se fosse um homem, eu estou agradecido. Beleza? Ok, olha o que diz aí. Obrigado e obrigada concordam com o substantivo a que se referem. Eita! Vocês vão entender agora com os exemplos. Acompanhe aí comigo. Olha só. A aluna disse obrigada. Sim, por que fica obrigada? Porque é uma aluna feminino aí falando, não é? Então, sempre o obrigada, no sentido de agradecimento, vai concordar com o substantivo a que faz referência. O aluno, né? Olha aí, ó, masculino, singular, disse obrigado. Veja que está concordando aí. Agora que fica estranho, porque as pessoas dizem, não é possível que isso aconteça. Mas sim, acontece. As alunas disseram obrigadas. Olha que estranho, mas é a regra. Sempre concorda aí, ó. No sentido de agradecer, o obrigado ou obrigada vai concordar com a palavra que faz referência. No caso, aí é quem disse obrigado, não é? Ou obrigada. Os alunos disseram obrigados. Veja que eu estou concordando aí. Então, o obrigado ou obrigada, no sentido de agradecer, sempre vai concordar com o substantivo a que faz referência. E vocês puderam perceber aí com os exemplos. Parece estranho, não é, gente? Mas é a regra da nossa língua portuguesa, por incrível que pareça. Por esse motivo, são as particularidades. São situações que a gente basicamente não usa no dia a dia se a gente parar para pensar. Muitas pessoas, por exemplo, do sexo, né, ali feminino, se a gente pensar na gramática, eu estou falando de gramática, ok? Vão dizer assim, muito obrigado. Não, é muito obrigada, porque sou eu aqui, mulher, que estou falando, e aí eu sigo a regra da gramática normativa, beleza? Vamos ver aqui caro, cara. Caro varia quando indica aquilo que tem preço elevado, ficando cara. Então, se eu digo assim, por exemplo, blusa cara, é porque tem preço elevado, está indicando de fato o dinheiro, né? Caro, caríssimo, as pessoas até dizem. Então, vai ficar cara se for, por exemplo, blusa, que é feminino, blusa cara, ok? Agora, caso indique de modo dispendioso, fica invariável. Eita, professora, já começou a confundir. E a gente vai ver por que ele vai ficar de modo invariável e por que significa aí de modo dispendioso. Acompanhem comigo o exemplo. Na verdade, os dois exemplos. Milena pagou caro por essa atitude. O que isso significa? Me custou muito a minha atitude. Ou seja, em palavras coloquiais, eu ralei, eu tive que sofrer por causa dessa atitude. Então, quando o caro apresenta esse sentido, ele sempre fica dessa forma aqui, ó. Caro, não varia. Mas agora, se indicar que é algo com preço elevado, vai variar. Por exemplo, Milena comprou passagens caras, e é verdade. Faz aí alguns anos que eu comprei passagens caras, que estavam com preço elevado. Veja que está concordando. Essa questão aqui do caro, ele sempre vai ficar desta forma quando ele acompanhar um verbo, ok? Ou quando ele acompanhar um adjetivo, ou quando ele acompanhar um advérbio. É o mesmo caso de bastante. Ele sempre vai ficar desta forma aí, caro, se acompanhar um verbo, se acompanhar um adjetivo ou se acompanhar um advérbio. Ou, se ele acompanhar um substantivo, que é o segundo exemplo, ele sempre vai concordar aí, né? No caso é feminino, plural, beleza? Vamos para o próximo caso,
que é a expressão anexo ou a expressão anexa ou a expressão em anexo. Possivelmente, se você trabalha em um local que precisa ali, né, na verdade, o local precisa enviar um e-mail, geralmente se usa aí cada uma dessas expressões, segue em anexo ou segue anexa e assim por diante, né? O que acontece? A expressão anexo e anexa concordam com o substantivo a que se referem. A gente já vai conferir isso com os exemplos. Agora, a expressão em anexo fica sempre invariável, ok? Então, veja que nos dois primeiros casos, eu não tenho a preposição em, é só anexo e é só anexa. Mas lá no terceiro caso, a expressão é em anexo. Ela sempre vai ficar assim. Acompanhe os exemplos comigo. Veja os exemplos. Seguem anexas as fotos. Perceba que não é em anexo, é apenas a palavra anexa. E aí eu concordo com a palavra a que estou fazendo referência. No caso é fotos. Feminino, plural. Então a palavra vai ficar anexas, concordando. E o verbo também, não é, gente? Quando a gente trata de concordância verbal, o verbo sempre concorda com o substantivo. A gente viu isso no início desta aula. Próximo exemplo, seguem anexos os vídeos. Vídeos, masculino, plural. Então, anexos vai concordar com ele. Seguem anexos os vídeos, beleza? E se fosse, no caso aí, singular, seria a mesma coisa. Segue anexa a foto, por exemplo, ou segue anexo o vídeo, ok? Agora, a expressão em anexo, ela sempre vai ficar dessa forma, independentemente do que vem aqui, ó. Então, seguem em anexo as fotos. Veja que é um substantivo feminino, plural, mas a expressão continuou invariável. E, claro, o verbo sempre concordando, ó, com o elemento, beleza? Então, viram aí por meio dos exemplos que os dois primeiros concordam, mas o último caso nunca concorda, ele sempre fica desta forma aí, ok? Vamos agora para o próximo caso. A expressão é proibido ou é necessário. Geralmente, a expressão é proibido é mais conhecida porque quando você vai a um local, aí existe uma placa lá, por exemplo, é proibida a entrada de menores. Possivelmente você já viu uma placa como esta, não é? Ou é proibida a entrada de pessoas, sei lá, com 12 anos, algo nesse sentido. Então, a gente vai entender agora como é que funcionam essas expressões aí. Tais expressões só variam quando o substantivo é determinado. Caso contrário, fica invariável. Eita, que vai dar uma confusão agora. Vamos entender isso com os exemplos. Acompanhem comigo. É necessária a revisão. Até coloquei em destaque. Perceba que o substantivo está acompanhado de um artigo. Por isso que a gente chama de substantivo determinado, ok? Então, a expressão necessária vai concordar justamente por causa do determinante. É necessária a revisão. Beleza. Mas veja o segundo caso. O segundo caso já não apresenta o artigo que determina aí o substantivo. Então, neste caso especificamente, ele vai ficar como invariável. É necessário revisão. Professora, fica desta forma assim, seguindo as regras da gramática normativa, a gente vai fazer desta forma que você está vendo aí. Com o artigo, concorda. Sem o artigo, não concorda. Ok? Vamos ver o próximo caso. É proibida a entrada de crianças. Perceba que nós temos o artigo acompanhando o substantivo, a entrada. Então, a expressão vai concordar. É proibida a entrada de crianças. Mas veja que no outro caso eu não tenho o artigo. Então, vai ficar invariável. É proibido entrada de crianças. Por incrível que pareça, por mais estranho que pareça, segundo a gramática normativa, este modo é o adequado, é o correto. Então, só revisando os exemplos,
Tendo o artigo, eu vou concordar. Não tendo o artigo, eu não vou concordar. Beleza? Vamos ver aqui o próximo caso. Meio, meia. Meio varia quando indicar metade, ficando meia. Ou indicar meia, né? Que nós colocamos ali para colocar o tênis depois, por exemplo. Ok? Ele vai ficar meia. Agora, caso ele indique um pouco, fica invariável. A gente vai entender isso agora com os exemplos. Vejam aí. Então, veja agora cada um destes casos. Comi meia maçã. Meia, aqui está indicando metade, porque, de fato, se eu pensar... Gente, eu não sei desenhar, mas vamos pensar que isto aqui é uma maçã. Olha, se eu fosse professora de arte, imagine, eu já teria perdido o emprego, não é? Mas eu posso cortar a maçã pela metade, certo? Então, eu posso dizer comi meia maçã, ou seja, comi a metade da maçã. Faz sentido. Agora, veja o segundo caso. Carol está meio cansada. Opa! Se eu pensar, perdoe-me pelo desenho, né? Vamos pensar que a Carol, eu gosto de desenhar para que todo mundo pense, né? A Carol não pode ficar meio cansada, gente. Eu não tenho como cortar a Carol pela metade e dizer, olha, daqui para baixo ela está cansada e daqui para cima não está. Não tem sentido isso. Eu não posso dizer que é metade. Então, neste caso, ela está indicando um pouco. Opa, vou apagar tudo para nós vermos aqui. Ela está indicando um pouco a palavra meio. Então, de fato, eu posso dizer que a Carol está um pouco cansada. Aí, só é pensar que meio segue a mesma regra de bastante e de caro. Ele só vai ficar meio, invariável dessa forma, se ele acompanhar um verbo ou um adjetivo ou outro advérbio. É somente nestes casos em que a palavra meio não vai variar, acompanhando um adjetivo, um advérbio ou um verbo, significando aí um pouco. Já disse que não tem como a pessoa ficar aí metade cansada e a outra metade não cansada. Não faz sentido isso, tá bom? E agora, gente, que vocês viram as particularidades, não é? São muitas regras, chega assim, até dar uma dor de cabeça, algumas pessoas dizem, mas é a língua portuguesa. Existe a regra geral e existem as exceções. E nesta aula eu trouxe justamente as exceções, as particularidades. Então, no início da aula, a gente viu a ideia de conceito de concordância, o que é a concordância. Depois nós vimos a regra geral, que sempre os determinantes concordam com o substantivo. Contudo, entretanto, todavia, existem as particularidades, ou seja, as regras que fogem desse padrão. E nesta aula nós vimos justamente as regras que fogem da regra geral do padrão, beleza? Eu sei que foi muita informação, mas eu espero que você aí do outro lado tenha entendido e eu fico por aqui.